Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Faz tempo que a gente não se vê, né? Fiz cirurgia do olho, não dava muito legal, mas agora, ó, novo de novo. Beleza? Então vamos nós ao que interessa. Hoje nós vamos falar da Frente Negra, tá ok? Frente Negra foi o primeiro grupo ativista existente no Brasil. E foi antes da Revolução Constitucionalista, que aconteceu no dia 9 de julho de 1932. Criaram ou organizaram uma partida de futebol na cidade de São Paulo, naquela época, em comemoração ao 13 de maio. Brancos versus pretos. Ah, Antes de começar, quero te lembrar que aí do lado direito você pode se inscrever no meu canal, tá? Vá lá, clica, dá um joinha, e depois lá aperta no sininho, clica em todas que nós vamos embora, vamos tudo junto e o YouTube também está junto com você. Vai lá, tá? Pois bem, Isaltino Veiga era o secretário da entidade Frente Negra. Certa vez, disse em uma entrevista ao jornal Folha da Noite, abre aspas, é um momento a mais para a sociedade demonstrar que deseja a aproximação do negro brasileiro, reconhecendo-lhe o valor indiscutível nos diversos ramos da atividade humana. Fecha aspas. A entidade Frente Negra foi criada em setembro de 1931, no centro de São Paulo. Eles promoviam muitos eventos e foi considerada a primeira organização negra brasileira, FNB. Foi até 1937. Foi dissolvida na ditadura de Getúlio Vargas, o mesmo a quem eles tanto ajudaram. Ironia do destino. Foi desfeita, mas em partes, pois, depois de dissolvida, alguns pegaram nas armas e foram combater na Revolução Constitucionalista. Uma declaração do professor Patrimônio Domingos, assim, abre aspas. Em pouco tempo, a Frente Negra Brasileira abriu dezenas de delegações em São Paulo e também em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ela foi a maior organização negra da história da República, a que teve maior projeção e repercussão. Fecha aspas. Até hoje, foi considerado o grupo de maior força no Brasil, a FNB. Vários estudiosos, historiadores, procuram entender o divisionalismo de hoje na raça negra. Acredita-se que a Frente Negra tinha entre 8 a 50 mil pessoas, a maioria da classe média, entre professores e funcionários públicos, e todos pagavam uma mensalidade para o sustento da entidade. Abre aspas. A Frente Negra Brasileira oferecia aulas e palestras aos associados. Tinha até uma banda musical. Fecha aspas. A Frente Negra era dona do jornal A Voz da Raça. Combatia o racismo, explica Petrônio Domingues. Abre aspas novamente. A Frente Negra Brasileira foi a primeira organização no país a falar que o então chamado preconceito de cor era um problema nacional e estrutural. Hoje isso é consenso, mas nos anos 1930 não era. Até intelectuais importantes como Gilberto Freire dizia que havia sim racismo, mas ele era excepcional e isolado em alguns casos. Fecha aspas. Quero dissertar daqui para frente
um período que os historiadores comentam a respeito da Frente Negra e comentam, tá? Vamos abrir um parênteses. Para o historiador Petrônio Domingues, outros fatores influenciavam o posicionamento da direção da FNB, como o nacionalismo e uma desconfiança xenófoba de que imigrantes estavam ocupando o mercado de trabalho da população negra. Outra explicação é a amizade entre o presidente da FNB, o professor Arlindo Veiga dos Santos, e Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira. Não é coincidência, portanto, que a lenda da Frente Negra era Deus, pátria, raça e família. Fosse inspirado no slogan da integralistas, apenas com o acréscimo da palavra raça. Mais uma aspas. A Frente Negra acreditava que a solução para o Brasil era um governo forte que tivesse compromisso com a nação, diz Domingues. Fecha aspas. Mas nas fileiras da FNB havia negros e negras de outras vertentes ideológicas, monarquistas, socialistas e até comunistas. E nem todos concordavam com o apoio da entidade a Getúlio. Em julho de 1932, isso ficou claro. Aí fecha aquele parêntese lá de cima. Qual foi? Fizemos um exército negro. Em 9 de julho de 1932, a elite paulista, setores da classe média e uma milícia estadual se rebelaram contra Getúlio Vargas em um conflito armado. Os paulistas exigiam a destituição do presidente e uma nova Constituição, daí o nome da Revolução Constitucionalista. Mas São Paulo não tinha um exército próprio. Para lutar contra as forças federais, muitos maiores e muito bem equipados. Milhares de paulistas se alistavam voluntariamente em agrupamentos militares. Olha, olha bem, veja bem, a história se repete, né? Abre aspas. Quando eclodiu a rebelião, a Frente Negra Brasileira, que sempre apoiou Getúlio Vargas, mas tinha sua sede em São Paulo, divulgou uma nota pública se dizendo neutra no conflito. Fecha aspas. Explica Petrônio Domingos. Parte dos militantes ficou indignada com a posição e rompeu com a FNB e formou a chamada Legião Negra. Essa nova entidade, liderada por Joaquim Guaraná Santana e Gestão Goulart, lançou uma proclamação a todos os negros do Brasil, fecha aspas, no qual, abre aspas, apressava seus ideais na liberdade associadas aos direitos, cidadania e a participação, fecha aspas. Segundo o artigo de Petrônio Domingos no livro Dicionário da Escravidão e Liberdade, Companhia das Letras. A Legião conseguiu arregimentar cerca de 2.000 combatentes negros. Na sede do grupo, no bairro da Barra Funda, zona oeste paulistana, os voluntários recebiam uniforme, armas, equipamentos bélicos e um curto treinamento militar. Após um juramento, eram enviados aos campos de guerra. O agrupamento também tinha muitas mulheres negras que trabalhavam na retaguarda
em serviços de enfermagem e cozinha. Uma delas, em particular, ficou famosa nos jornais. A voluntária conhecida como Maria Soldado era cozinheira de uma família rica. Não avisou aos patrões sobre o seu alistamento e chegou a passar por homem para participar de batalhas. Para a Legião Negra, lutar pela Constituição e contra o governo federal significava opor-se à opressão e defender o regime da lei, da democracia e, no limite, defender a própria pátria. Por outro lado, segundo Domingues, homens negros muito pobres viram no alistamento militar uma oportunidade de sobreviver e de ganhar algum dinheiro. Mas São Paulo se rendeu 3 meses depois, embora o Estado tenha se considerado o vencedor moral do conflito. Abre aspas. Depois da guerra, o governo paulista pagou indenizações às famílias de soldados mortos ou de combatentes que ficaram inválidos. Olha lá, onde a história continua. Mas os jornais mostraram que muitos negros ou familiares de mortos não receberam as indenizações, como os brancos. Alguns reclamaram que não ganharam sequer o soldo, diz Domingues, que fez uma pesquisa pioneira sobre a participação da Legião Negra na Revolução Constitucionalista. Para o historiador, a entidade mostrou como a população negra da época buscou se inserir na história do país, não ficando alheia à situação política. Abre aspas. Todos os anos, São Paulo celebra a Revolução no feriado de 9 de julho, com desfiles militares e homenagens. Mas, até hoje, a participação dos negros no conflito não é reconhecida nem lembrada. Fecha aspas. Afirma. Vamos mais uma vez relembrar o que aconteceu com a Frente Negra. Até hoje, o governo de São Paulo celebra a Revolução Constitucionalista de 1932. Já a Frente Negra Brasil existiu até 1937, quando a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas dissolveu partidos e organizações sociais. A entidade chegou até a se transformar em um partido político um ano antes. O primeiro e único partido negro da história do país, mas nunca chegou a participar de uma eleição. Segundo pesquisadores, a influência da FNB foi enorme na época, gerando uma série de organizações homônimas pelo país e influenciando movimentos negros na América Latina e no Caribe. Abre aspas. A Frente Negra Brasileira foi a primeira no país a mostrar uma ação coletiva dos negros que reivindicavam demandas contra o racismo a partir da participação política e da presença no debate nacional. A gente fala muito da importância dos movimentos negros pelos direitos civis dos Estados Unidos nos anos 1960, mas 30 anos antes, a Frente Negra Brasil já havia iniciado essa luta do Brasil. Fecha aspas, diz Domingues. Agora vem o checkmate. Pagamento pelo trabalho prestado ao Estado não receberam. As considerações de
de 9 de julho não receberam. Mas o resultado do jogo daquela, como eu comecei a falar lá, aí sim, aí foi lembrado. O jogo entre brancos e pretos de 1932, relatado lá no início do meu tema, né? Terminou em 6-1 para o time dos brancos. É isso aí, todo ano, isso aí relata-se. A fonte, Leandro Machado, da BBC News Brasil, em São Paulo. Olha, se você gostou demais desse nosso trabalho, vai lá, clica lá, dá um alô, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e nós vamos florir, tá ok? Para você é de graça, mas para mim, ó, vale muito. Fui!